Quando esses imbecis, quando esses hipócritas falam e nos impedem de progredir, de avançar, eu não posso ficar calado. O Amazonas, que é o estado mais rico da federação, tem hoje, senador Márcio Bittar, 65% de sua população vivendo abaixo da linha de pobreza. Ou seja, não tem R$11 para se sustentar por dia. E esses panacas vêm aqui nos ditar norma, nos impedir de explorar petróleo, ouro, minério, potássio, seja lá o que for. Não há como ser educado, não há como não responder esse tipo de hipocrisia, porque tudo que eles fazem tem um nome, hipocrisia. E essa professora chega aqui para elaborar um estudo que vai certamente concluir por aquilo que a gente já sabe. Ela vai exatamente dizer que no norte precisa estar abandonado, nós não temos condições de tomar conta da Amazônia, nós somos pobres coitados. Nelson Rodrigues chamava de o complexo do vira-lata, e eu chamo do complexo do colonizado. O brasileiro tem isso, tudo que é do outro é melhor. Então, se for da Europa, dos Estados Unidos, então aí que é bom para nós. Mas o culpado disso não é a ministra, está no papel dela, de colonizadora, de imperialista. O culpado disso são os maus brasileiros, que aceitam e que acatam. Vou dar um exemplo aqui agora. Senhoras senadores, senhores senadores, não há quem ignore que, a pretexto de proteção ambiental, os santuaristas e suas entidades difundem todo tipo de invenção. Uma delas, já de tempos atrás, foi a existência de uma barreira de corais na foz do Amazonas, na foz do Rio Amazonas. Figuras respeitáveis por seu conhecimento, como o ex-ministro Aldo Rebelo e o professor Luiz Hercílio, da Universidade do Pará, estudam aquela região há muito tempo e demonstraram com clareza a falsidade das imagens da pretensa barreira de corais divulgada pelo Greenpeace. Não há coral nenhum. Eu fiz até uma ironia aqui, semana passada, senador Márcio Bittar, que o IBAMA estava aguardando o Greenpeace deslocar esse coral para mais perto de onde tem petróleo. Eles vão levando o coral mentiroso dele para perto de onde pode se explorar. Eu fazia essa ironia aqui. A própria diretora de produção e exploração da Petrobras, Silvia dos Anjos, disse textualmente: fazemos tudo para atender a demanda do IBAMA e obter a licença, embora a nossa experiência mostre zero acidente durante a perfuração que a Petrobras fez, de mais de 5.400 poços naquela área. Desse total de poços, cerca de 65 foram em águas rasas do Amapá e 3.000 em águas profundas e ultraprofundas. As imagens do Greenpeace são sabidamente falsas e utilizadas pelos santuaristas. Como isso foi importante. Quando eu falo de santuarista, eu não estou aqui falando de ingênuos, pobres coitados que lutam pelo bem da humanidade, que acreditam na preservação ambiental a qualquer custo. Mas são pessoas que têm como objetivo prejudicar não apenas o desenvolvimento nacional, como a qualidade de vida dos brasileiros, a começar pelos brasileiros, mais dos brasileiros indígenas. E aqui que eu perco a pose. Quando esses imbecis, quando esses hipócritas falam e nos impedem de progredir, de avançar, eu não posso ficar calado. O Amazonas, que é o estado mais rico da federação, tem hoje, senador Márcio Bittar, 65% de sua população vivendo abaixo da linha de pobreza. Ou seja, não tem R$11 para se sustentar por dia. E esses panacas vêm aqui nos ditar norma, nos impedir de explorar petróleo, ouro, minério, potássio, seja lá o que for. Nos impedem, na verdade, de comer, de se alimentar, de criar, de viver, de subsistir. Nossos irmãos do Acre, do Amazonas, do Amapá, de Rondônia, de Roraima, nós temos as mesmas vontades, os mesmos desejos e temos os mesmos direitos. E está lá o Greenpeace, com seu coral ambulante, levando para cima e para baixo, para dizer onde pode. E o que é pior, o IBAMA, a quem cabe a resposta final, a consulta, mandaram para lá, está esperando o estudo que o Greenpeace vai elaborar. Olha, o Greenpeace já tem esse coral, vai levar esse coral para lá, com aquelas fotos de corais existentes lá fora, e vai dar o laudo que aqui não pode. E o IBAMA vai se basear no laudo
senador Cleitinho, do Greenpeace. É como se o senador Cleitinho, lá em Minas, numa granja lá no interior de Minas, mandassem a mucura tomar conta do galinheiro. A mucura vai dizimar as galinhas. É como se na minha terra, lá em Unepé, mandasse o macaco tomar conta de bananal e dissesse a ele: macaco, o bananal está madurinho, né? Eu vou negociar, daqui a pouco eu venho... Não come macaco, uma só banana. E o macaco vai acabar com o bananal, porque é da sua índole, da sua natureza. Aqui, assim como é do imperialista, de querer nos tratar sempre como colônia, daí o complexo do colonizado. Nós não somos mais colônia, já fomos. Alguns brasileiros querem isso, querem voltar a ser colônia porque pensam, Márcio, você já ouviu isso? Porque pensam que por ser convidados para a festa do imperador, são também parentes ou então fazem parte daquela corte, como havia no tempo colonial do Brasil. O imperador chamava os donos de cafezais de escravos, e eles, com aquela roupa dos cortesãos, achavam que também faziam parte da corte. E não fazem. São pessoas utilizadas como a Marina Silva, como a Guajajara, que são pobres bonecos na mão dessa gente. Olha só, o IBAMA diz textualmente, está esperando as pesquisas do Greenpeace na margem equatorial. A Petrobras já sabe das coisas, do que existe ali e de que forma que pode ser explorado. Vejamos, senador Márcio, o que acontece na Noruega, que o senhor acabou de citar aqui, financiadora do Fundo Amazônia. Tão cara a ministra Marina Silva e tão generosa com as ONGs que dão palpite no Brasil. Lá no campo de Ormenlange, a apenas 140 quilômetros da costa norueguesa, os equipamentos instalados em lâmina d'água, que varia de 800 a 1.000 metros, levam gás e o petróleo. E nenhuma ONG protesta. A jazida da margem equatorial estão a mais de 500 quilômetros. 500 quilômetros. Lá na Noruega é 140, pode. Aqui tem mais de 500, não pode. E os santuaristas fingem revolta e se movimentam para barrar qualquer iniciativa a respeito. Enquanto isso, essa força estranha que o Greenpeace exerce no Brasil, estranha mesmo porque faz parte de um conluio. É uma tolice monumental imaginar que a nossa Marinha não tem esse conhecimento. E tem esse conhecimento. É de estranhar só que ela não tenha voz nesse caso aqui agora. A estupidez, e aqui eu chamo a atenção para a alegação do IBAMA, que precisa aguardar a liberação do Greenpeace para saber se pode explorar a margem equatorial. É preciso ter muita cara de pau para esperar que a população brasileira acredite nisso. Só há uma explicação para empurrar esse conto da carrochinha nas mentes desse país. É o peso adquirido dentro do governo pela ministra Marina Silva. A mesma que barra estradas indispensáveis ao povo brasileiro, que finge aceitar a presença de indígenas isolados em áreas cultiváveis, que se associa a ONGs que impedem a melhora de vida dos indígenas e que, enfim, sabota as iniciativas brasileiras que os países ricos querem evitar. Portanto, senador Márcio, essa bênção que o senhor recebeu, a bênção que eu recebi, o senhor de representar o Acre, eu de representar o Amazonas, e nós dois representar a Amazônia. Tem que ser louvada aqui todas as vezes que possamos ocupar esta tribuna. Pelo menos em nome daqueles brasileiros que não se quedam, daqueles brasileiros que não cedem ao encanto da sereia, que não se deixam iludir pelas luzes, pelos acenos, pelos tapetes vermelhos. É preciso que nós, sempre aqui, com a ajuda do senador Esperando de Amin, de Santa Catarina, sulista, que é um dos mais amazônicos que eu conheço, porque está sempre do lado da justiça. Portanto, ele está sempre conosco no que diz respeito à Amazônia. E a Amazônia nos diz, e a Amazônia nos manda aqui, sempre, a gritar, a protestar, a desmascarar. E, mais uma vez, eu encerro com muito prazer o que gosto de encerrar. Essas ONGs ambientalistas, esses falsos brasileiros que se vendem, não passam de hipócritas que merecem ser combatidos. Em nome sempre da Amazônia, da justiça, em nome sempre da verdade e do direito, nós temos que estar aqui a protestar. E eu chamo a atenção, nesses 30 segundos, nesse minuto que resta, senador Márcio, chamar a atenção para a nossa BR-319, sempre a gente tem que mostrar aqui, falando ao brasileiro, falando à brasileira,
que entendam essa nossa luta, que possam perceber essa nossa luta, que possam perceber essa nossa ladainha, essa nossa tecla do piano, que é a BR-309 é para nós, amazonenses, a nossa redenção. Não é tudo, é o começo de tudo. E não é favor, não é pedido, é um direito que nós temos, uma questão de justiça. Constituição, o direito de ir e vir, que você tem, brasileiro, que você tem, brasileira, que eu não tenho como amazonense, porque não há ligação terrestre com você. Portanto, mais uma vez aqui, fica registrada a nossa luta em prol da BR-319. Um dia ela sai. Para isso, a Marina Silva precisa sair primeiro. Obrigado, presidente.